Olá, estudantes da Faculdade Vida Nova, para o nosso curso de Teologia. Estamos aqui nas instalações da instituição para nosso tradicional encontro. E hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre a história do cristianismo. É muito importante na revelação de Deus você compreender fatores históricos, que culminaram com a formação da maior religião de todos os tempos. O cristianismo ele tem um alcance, tem uma amplitude totalmente global. Todas as nações do nosso planeta receberam influência, recebem influência ou têm parte da sua cultura influenciada pelo cristianismo, ou na pior das hipóteses, o cristianismo já esteve presente nessa região. E nós vamos meditar, nós vamos caminhar juntos justamente nessa expectativa, a parte histórica, da religião cristã, a religião a qual nós fazemos parte. Nós devotamos a nossa fé em Cristo Jesus como nosso Deus e nosso Senhor. Para você poder compreender a história do cristianismo, nós temos que voltar no tempo, há mais ou menos mais de 2000 anos atrás, na região da Galileia, na região de Cafarnaum, na região de Israel, ou como a época era chamada, na região da Judéia. O cristianismo é uma religião derivada do judaísmo. Jesus Cristo era judeu. Os primórdios do cristianismo possuem profundas raízes no judaísmo, tanto que para nós cristãos o Velho Testamento ele é inspirado e é fonte de orientação para as nossas condutas, nossa vida de regra, de fé e prática. Evidentemente que doutrinariamente o que Jesus falou, o que os apóstolos falaram através do Espírito Santo de Deus é que delineia a nossa prática e a nossa fé. Mas nós não podemos negar a importância do Velho Testamento. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 44, Jesus Cristo fala que a lei e Moisés apontavam para ele, ou seja, falavam para ele. Então, meu prezado estudante de teologia, e o cristianismo? Ele surge justamente nessa região. E historicamente falando, Jesus Cristo ele nasce ao norte da região da Judéia. A cidade de Cafarnaum, a Galileia, era uma região norte de Israel. E é importante você entender que era uma região humilde, uma região pobre. Se fôssemos trazer para uma realidade hoje, Jesus Cristo hoje teria nascido aí naquilo que nós temos a compreensão de favela. Jesus Cristo nasceu nessa região. Mas vale destacar outra coisa, é muito comum as pessoas apresentarem Jesus Cristo como alguém muito humilde e sem posses. Essa realidade histórica ela não é confirmada, muito pelo contrário. Jesus Cristo ele é não de uma família rica, mas Jesus Cristo é de uma família reconhecida. Quando Jesus Cristo inicia seu ministério, as pessoas começam a indagar. Você pode observar isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 55. As pessoas perguntam assim: não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho de Maria? Não estão entre nós os seus familiares? Nesse período, quando o pai é mencionado e quando a profissão do pai é mencionado, significa que a profissão ou o exercício funcional dessa pessoa era reconhecido. Evidentemente que José não era um procurador, não era um funcionário público, não era um rei, não era um sacerdote, que eram classes mais abastadas do período da história de Judá, da história da Judéia. Mas José era carpinteiro. E você tem que ter a seguinte concepção na sua mente: o carpinteiro dessa época não é o carpinteiro de hoje, que fabrica móveis, cadeiras, ainda que o fizesse de certa forma. Jesus, na realidade, ele era um tecton. A palavra tecton designa o quê? Ela está mais designando para arquiteto. Jesus Cristo fazia casas, construía casas, fazia o envolto das casas, o marcos, as mesas, as cadeiras, mas Jesus Cristo era um construtor. E é nessa região que Jesus Cristo nasce, na região da Galileia. Quando Judas, que é conhecido como Judas Tadeu, ou conhecido, mas na Bíblia o nome dele é citado como Natanael, ouve falar que Jesus Cristo era daquela região de Cafarnaum, que era daquela região da Galileia, ele faz a seguinte pergunta: pode alguma coisa boa nascer naquela região? Então você observa que no contexto histórico Jesus Cristo nasce num lugar mal falado, num lugar pobre. A expressão Nazaré é uma expressão pejorativa, não é uma expressão muito boa. Então você observa que Jesus Cristo nasce nesse contexto.
E um outro contexto importante da história de Jesus é a questão familiar. A gravidez de Maria, onde José não era o pai, isso foi algo que repercutiu muito naquele período. Muito de forma negativamente, a ponto de Jesus Cristo, os escribas, os fariseus, quando questionavam e havia intenso debate entre Jesus e eles sempre puxavam, né, essa situação que envolveu o nascimento de Jesus, falando assim: nós temos por pai Abraão, nós não somos filhos de prostituta como você é. Você pode observar essa discussão no capítulo 8 do Evangelho de João. Então Jesus Cristo ele teve sérios problemas nessa área. A família de Jesus, pelo menos no início da manifestação ministerial dele, né, do seu ministério, do seu sacerdócio, havia intensos conflitos. E na história, outra coisa importante, né, do nascimento de Jesus, né, da vida pública de Jesus que você deve compreender, eram dois tipos de domínios exercidos na época. No Novo Testamento, todas as nações falavam o grego. Jesus Cristo provavelmente falava o grego fluentemente, é o chamado grego koiné, o grego kiné, um grego popular. Outra coisa que é importante, o idioma hebraico já quase não era mais falado nesse período. Ainda havia quem os falasse, mas estava mais restrito ao sacerdote e às classes mais aristocráticas. O povo, na realidade, falava o aramaico. Jesus Cristo falava fluentemente o aramaico, uma expressão muito interessante, né? Eli, 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 lama sabachthani, é uma expressão falada no idioma aramaico. E professor, o que difere o idioma aramaico do idioma hebraico? Muito pouca coisa, são variações. Para você entender a diferença entre o hebraico e o aramaico, tenta entender a diferença entre o idioma português e o idioma hoje falado no Brasil. O nosso idioma é o português, mas com certeza não é o mesmo português falado na nação lá europeia, né, na nação de Portugal. Então, o ambiente que Jesus nasce é um ambiente de forte cultura helênica. A nação de Israel está sob esse domínio, os panteões gregos, a filosofia grega domina a região de Israel, e Jesus Cristo ele nasce nesse ambiente. E nasce num ambiente de profunda religiosidade judaizante. O contexto religioso da época de Jesus era o judaísmo. O judaísmo nessa época, graças a Alexandre o Grande, que permitiu que as sinagogas fossem desenvolvidas ao longo do império de domínio grego, facilitou com que o judaísmo fosse proliferado pelas nações além do círculo de Israel. Então vale essa compreensão. O poder dos judeus nessa época, dos sacerdotes, ainda que eles estivessem sob o domínio do Império Romano, era um poder intenso. E propriamente falando em termos de história, Jesus Cristo nasce, né, num período de forte domínio do Império Romano. O Império Romano, nesse momento, ele já domina o mundo, e Jesus Cristo, ele nasce justamente nesse período, né? Ali havia um governo do Império Romano, que era chamado de procônsul, ou de procurador, ou às vezes de governador. E por incrível que pareça, em meio a essa miscelânea cultural e política, havia ainda o rei Herodes. Interessante que você vai ver assim Herodes no nascimento de Jesus, você vai ver Herodes no final do ministério de Jesus, e você pode pensar assim, mas Herodes viveu tanto tempo assim? Não, na realidade eram Herodes diferentes, né? Existiu o avô, o Herodes mais velho de todos, que ele começa o seu governo aí mais ou menos no período 80, 90 anos antes de Cristo, aí depois vem descendo até chegar no Herodes nos dias de Jesus, que é chamado Herodes Antipas. Quando João Batista observa Herodes, ele chama assim, Herodes Antipas, ou seja, era um outro tetrarca, havia uma tetrarquia herodiana. E Herodes ele não era um rei simpático à nação de Israel, por um simples motivo. A nação de Israel, ela era dividida em castas. Professor, como é que funciona isso? Historicamente, os sacerdotes, os procuradores, as classes mais ricas eram chamadas, né, das altas classes. Existiam as classes intermediárias, que eram os comerciantes, os pescadores, né, os pecuaristas, e existiam as classes baixas. Quem eram as classes baixas? Eram os judeus misturados, sejam judeus helênicos ou sejam judeus nascidos naquele período ali naquela região de pequenas nações que se formavam ali. Herodes, ele era idumeu.
E do meu foi uma região que surgiu ali com os asmoneus, e Herodes era daquela região. Portanto, Herodes não tinha nenhuma simpatia. Herodes era tolerado e até de certa forma respeitado por causa do Império Romano, que colocou Herodes para reinar ali na região da Judéia. Então vale a pena você compreender. Dentro do contexto histórico, eu quero salientar para você aqui ainda a questão das divisões de autoridade. O Império Romano mandava, mas os judeus, em especial os sacerdotes, eles podiam punir dentro daquilo que era previsto no acordo com o Império Romano. Por exemplo, a pena capital, o sacerdote não podia pôr em prática. Observe que durante o momento em que Jesus Cristo ele é decretado que ele deve ser crucificado, os sacerdotes levam Jesus Cristo para Herodes e depois levam Jesus Cristo para Pôncio Pilatos. Por que eles fazem isso? Porque eles não tinham poder de matar ninguém. Quando tivesse que ser aplicada a pena capital, somente o imperador romano tinha autonomia para tal fato. Por isso que Jesus é levado para Herodes. Herodes ali representa o poder romano, só que Herodes não toma decisão. Herodes ele conversa com Jesus, Jesus fica num silêncio profundo. Herodes manda Jesus Cristo para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, sim, Pôncio Pilatos ele tem poder para ali impedir que Jesus Cristo fosse crucificado. E na realidade, historicamente, isso é visto. Pilatos, em determinados momentos, ele chega para Jesus e fala assim: diga alguma coisa para que eu possa tirar você dessa situação. Pilatos, de início, ele não queria que Jesus fosse crucificado. Só que Jesus Cristo dá uma resposta emblemática para ele, a qual Pilatos desiste de qualquer coisa. Jesus chega para Pilatos e fala: nenhum poder você teria se do alto céu não tivesse sido dado. Com essa resposta, Jesus Cristo deixou claro para Pôncio Pilatos: eu quero ser crucificado. E ali Pilatos, logo após, ele faz aquela série de lavar as mãos. O lavar as mãos, historicamente falando, ele tem uma metáfora muito importante. Eu não sou culpado da morte desse homem. Foi esse o recado que Pilatos sentenciou para a nação de Israel. Ou seja, ele será crucificado porque vocês, no caso aí os judeus, o crucificaram. Eu lavo as minhas mãos. É evidente que nós temos que entender duas coisas aí. Primeiro, que historicamente Pôncio Pilatos era um homem muito ruim. Pôncio Pilatos matou muita gente naquela época, sufocou muitas revoltas. O comportamento de Pilatos é até estranho para esse período. Uma das motivações históricas para esse comportamento é a intercessão que a sua esposa Cláudia faz. Ela chega e fala assim: não entre na causa desse justo, esse homem é justo. Então, historicamente, nós podemos avaliar que essa decisão de Pilatos recebeu essa influência da esposa. Mas, de antemão, essa intercessão que, de certa forma, Pilatos faz, essa questão de Pilatos ter lavado as mãos, não era uma questão comum, não. Pilatos ele tinha total poder para fazer e desfazer o que ele quisesse. Evidentemente que uma revolta com os judeus ali não seria nada interessante para ele, e já havia uma cobrança do Império Romano. E você tem que entender que a cobrança naquela época se pagava com a vida, não se pagava com remoção de cargo, com tirar de cargo e colocar cargo, não. Então, prezado estudante, Jesus Cristo, o cristianismo ele surge nesse ambiente conturbado, nesse ambiente de profunda religiosidade judaica e de domínio do Império Romano. O cristianismo, enquanto religião, ele surge no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, ali, quando Jesus Cristo é assunto aos céus, ali começa a saga do cristianismo. Então, para você entender, aonde surge a história do cristianismo? Em Jerusalém. Jerusalém é o berço do cristianismo. Aí Jerusalém se espalha por toda aquela região da Grécia, por toda a região da Europa, por toda a região da Ásia. E os 3 primeiros séculos do cristianismo, nós estamos agora falando do desenvolvimento da história do cristianismo, não existia o Velho Testamento existia, mas não existia o Novo Testamento. Então, um dos primeiros problemas que o cristianismo enfrentou foram 2. Primeiro, a questão judaizante. Segundo, a questão cristológica, das primeiras comunidades cristãs. Arnaldo, explica isso melhor. Vamos explicar.
Como disse para vocês, o cristianismo nasceu em Jerusalém, com fortes raízes judaicas. Quando a pessoa se convertia ao cristianismo, os primeiros cristãos queriam que essas pessoas passassem pelo ritual mosaico, ou seja, pelo ritual da circuncisão. E os 3 discípulos, Tiago, Pedro e João, em especial liderados por Tiago, no ano 49 depois de Cristo, bate o martelo que não havia mais essa necessidade. Só para você ter uma ideia do quanto o judaísmo ainda influenciava o cristianismo, todos os discípulos eram judeus, todos eles. Paulo era fariseu, vamos colocar aí o Paulo, que é um apóstolo, ele era fariseu. O primeiro cristão não judeu narrado na Bíblia é Tito. E Tito, ninguém queria deixar que Tito assumisse o bispado. Paulo tem que bater o martelo. Não, eu constituí, ele vai ser bispo sim, e ele não precisa passar pelo ritual da circuncisão. Então, só para você ter uma ideia da importância, como o judaísmo, ele perseguiu e ele influenciou o cristianismo no início, foi justamente essas informações que chegam até você agora. Só que o judaísmo, essa perseguição acaba. Por que essa perseguição acaba? Porque o judaísmo é varrido pelo Império Romano. E aí o cristianismo, ele entra num outro fator na sua origem. Qual é o fator, Arnaldo, que ele entra? Ele entra no fator da perseguição do Império Romano. Imperadores do naipe de Calígula, imperadores do naipe de Nero, Diocleciano, foram terríveis perseguidores dos cristãos. O famoso incêndio de Roma atribuído aos cristãos, atitude do imperador Nero. Paulo foi decapitado, ou seja, teve a sua cabeça cortada. Por quem? Pelo imperador Nero. Calígula, intenso perseguidor. Calígula, ele governou o Império Romano por 1400 dias. Mas olha, foi terrível a perseguição desse homem. E a maior de todas as perseguições foi difundida por Diocleciano. Então, o cristianismo, nos 3 primeiros séculos, ele vivia perseguição. E essa perseguição, ela tinha níveis. Ora, muito intensa, ora um pouquinho mais tranquila, mas sempre profundas perseguições. Os bens dos cristãos eram tomados, templos eram tomados, confiscados e entregues ao Império Romano, e principalmente a questão do Coliseu. Vocês já ouviram falar do Coliseu? Você sabe por que o Coliseu foi inaugurado? Por uma grande festa. E sabe qual era a maior festa que se tinha no Coliseu? Eram os cristãos sendo colocados dentro do império, dentro da arena, com leões e com feras famintas, e ali devoravam os cristãos. Então o cristianismo, ele se desenvolve justamente nesse contexto. Agora, historicamente falando, o cristianismo teve algumas vantagens com o Império Romano. Quais foram as vantagens? As vantagens foram o seguinte: o Império Romano foi muito forte, o domínio dele. Então, nesse período em que o cristianismo se desenvolveu, ocorre aquilo que nós chamamos de Pax Romana. O que é Pax Romana, Arnaldo? Não havia conflitos nesse período. Então, não havia conflito nesse período, só havia um império que mandava, então o mundo havia uma aparente paz nesse período. Então, isso facilitou muito para o progresso do cristianismo. Vale salientar o seguinte: as primeiras comunidades cristãs, elas viviam em catatumbas no cemitério e viviam também em subterrâneos, túneis subterrâneos. Foi descoberto na região ali da Europa, em especial na Turquia, um túnel de 1.200 quilômetros de distância, em que os cristãos viviam ali dentro. Era um caminho e eram também casas, eles todos moravam ali. Por quê? Por causa da intensa perseguição do Império Romano. 1.200 quilômetros é como você sair daqui do Espírito Santo e ir para Brasília. Daqui a Brasília são 1.194 quilômetros. Então, para você entender, isso tudo subterrâneo. E estamos falando de 2.000 anos atrás, de 1.700 anos atrás, de 1.800 anos atrás. Então você observa como que isso é importante. E aí eu vou te fazer uma pergunta: com que dinheiro eles faziam isso? Da onde vinha o dinheiro da igreja? É uma outra coisa que você precisa aprender historicamente. É muito comum as pessoas acharem que a igreja cristã primitiva não tinha dinheiro. Tira isso da sua mente. Tinha, e muito. O que diferenciava a igreja cristã primitiva para a de hoje é que o dinheiro era aplicado na expansão do cristianismo. Hoje, infelizmente, existem vários outros fatores que norteiam a conduta de muitos. Mas naquela época não. Naquela época a igreja comprava a liberdade do cristão. Veja o exemplo aí da carta que Paulo escreve a Filemão. Um escravo fugitivo se converte, ele é útil para Paulo,
e ele confessa para Paulo que ele era um escravo fugitivo. Paulo faz ele voltar para o seu patrão, se apresentar para o seu patrão, não mais como escravo, mas como irmão. E Paulo ainda deixa claro: se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, quando eu chegar eu te pago. Isso é para você ver historicamente o quanto o cristianismo ele tinha esse fator social em que vivia em comunidade. É importante você historicamente compreender que o que fez o cristianismo desenvolver muito foi os milagres dos apóstolos, mas principalmente dois fatores comuns: o testemunho da igreja. Tenta imaginar as pessoas entrando no Coliseu rindo e cantando feliz. Você seria capaz de fazer isso? Tenta imaginar alguém colocando uma .40 na sua cabeça e falando assim: você vai morrer agora. E você de repente começar a cantar e dizendo assim: que bom que eu vou encontrar com o meu Senhor. Que privilégio eu poder morrer por causa do meu Senhor. Isso tudo impactou. Em vários desses espetáculos de horrores no Coliseu, milhares de pessoas se convertiam. Por quê? O sangue derramado dos mártires lá no Coliseu foi o suficiente para muitos se converterem. Por isso que o cristianismo sobreviveu a essa intensa perseguição romana, que durou o quê? Durou 3 séculos, do século I, do início do cristianismo, até o século IV da história cristã. Para finalizar essa fase de perseguição, outra coisa que contribuiu muito para o desenvolvimento do cristianismo foram os caminhos que foram abertos. No domínio do Império Romano, Roma construiu estradas, e o Império Romano era muito moderno para aquela época. Então facilitou muito a propagação do cristianismo nesse período, as estradas que serviam, que eram conduzidas, que passavam em Roma. Você já deve ter ouvido a seguinte expressão: todos os caminhos levam a Roma, né? Na realidade, essa frase está errada. A frase original é a seguinte: todos os caminhos vaiam Roma. É vaiar no sentido de é nesse sentido mesmo. Porque por onde você passava, havia quem estava insatisfeito com o Império Romano. Então essa perseguição, ela durou nesse período. Só que aí, no final do século IV, no início do século IV, a história cristã começa a mudar. O cristianismo ele passa de religião perseguida agora para religião tolerada. E Constantino, no ano 330 depois de Cristo, ele lança agora o Império Romano como tendo uma tolerância com o cristianismo. Constantino, segundo as narrativas históricas, ele estava indo numa batalha, chamada Batalha de Melvis, e ali ele teve uma visão. Ele viu 2 letras, o Ki e o Rho. O Ki e o Rho equivale para nós, né, o X e o R, que em grego eram as 2 letras equivalentes ao C e R nosso, equivalente a Christos. E Constantino, ao ver essas 2 letras, perguntou a que era, e uma voz respondeu: faça um escudo com essas letras e Jesus Cristo te conduzirá à vitória. Constantino assim o fez vários símbolos ali, né, na armadura dos soldados. Eles foram para a batalha e foram vitoriosos. A partir daí o Império Romano está em decadência, o Império Romano está dividido. Constantino então tolera o cristianismo. A partir de Constantino não se pode mais tomar nada dos cristãos, o cristão agora é livre para professar a sua fé, e aí as igrejas passam a ser isentas de impostos, né, aquela coisa toda, e aí o cristianismo ganha um fôlego para mais tarde, através do imperador Teodósio, tornar-se a religião do Império Romano. E aí são 1200 anos de profundo domínio do cristianismo ligado ao Império Romano. O cristianismo agora se torna um poder político. Então, de religião perseguida, passa agora a ser religião dominante. Todas as demais religiões foram varridas da Europa. Vou só explicar para vocês. O cristianismo ele se desenvolveu muito nas grandes cidades. A expressão pagão vem de pagani, que quer dizer o seguinte: os povos que habitavam nas periferias, eles não se adaptavam ao cristianismo, mas depois eles, por questão de domínio do Império Romano, acabavam se convertendo. Então, nesse período aí foi um domínio em que surge o poder papal. Nós chamamos na história de clericalismo, ou seja, o clero passa agora a ter poder de decisão, poder político, poder deste mundo,
E muitos desses papas foram, na realidade, muitos deles foram soldados, né? E dominaram com pulso muito grande. É um período de degradação moral, é um período de terríveis transformações de parte negativa. Eu quero só narrar uma passagem aqui de um teólogo antigo chamado Tomás de Aquino. No ano mais ou menos no século XII, no século XIII, se não me engano, as pessoas vinham até a igreja, o Papa, né, que era o sumo pontífice, estava ali observando, vinha entregar os tesouros para a igreja. E Tomás de Aquino, como era um teólogo muito respeitado na época, ele ficou próximo ao Papa. E o Papa fez o seguinte comentário com ele: observe, Tomás, na época dos discípulos, a igreja não tinha nem ouro nem prata, veja agora o tesouro que a igreja tem. E Tomás de Aquino responde para o Papa: verdade, santidade, a igreja hoje tem muito ouro, mas na época dos discípulos eles falavam: aleijado, levanta e anda. Hoje a igreja não pode falar mais essa frase. Então vocês observam a degradação moral que aconteceu. E essa degradação ela vai até quando? Vai até o século XVI, com o advento da Reforma Protestante. Aí vai chegar na gente, tá vendo? O advento da Reforma Protestante. Nós tivemos vários pré-reformadores, a igreja entra numa crise moral muito intensa e começou a surgir a ideia da separação. Já havia tido um cisma inicial, né? Igreja do Oriente e Igreja do Ocidente. Mas agora a reforma ela é mais intensa. E eu quero destacar aqui com o pré-reformador John Huss, traduzindo João Ganso, né? João Ganso foi um pré-reformador, Martinho Lutero se inspirou muito nele, aonde ele apregoava uma reforma institucional já da agora Igreja Católica. John Huss, ele é morto na fogueira e ele faz uma declaração profética: vocês estão matando esse ganso, mas daqui mais um tempo virá alguém maior do que eu. 100 anos depois surge Martinho Lutero e coloca suas 95 teses no Palácio de Wittenberg e que demanda as 5 solas da Reforma Protestante: somente a fé, somente a graça, somente Jesus Cristo, somente as Escrituras e glória somente a Deus. E aí surge um movimento denominado Movimento Protestante ou Reforma Protestante, que aí surge depois vários outros segmentos, como a teologia reformada de João Calvino, a teologia arminiana de Jacó Armínio e de John Wesley. Na realidade, John Wesley é um armínio aperfeiçoado para o metodismo, né? E tantas outras vertentes. Esse movimento surgiu muito na Europa e com a descoberta do Novo Mundo, os países da América Latina são fortemente influenciados. Os países sul-americanos, influenciados pelo catolicismo. E os países da América do Norte, em especial Estados Unidos e Canadá, influenciado pelo protestantismo. Então é importante você ter essa conotação. Se você for nos Estados Unidos, por exemplo, o Madison Square Garden, que é um local muito famoso, pouca gente sabe que é uma escola fundada por um pastor. E o objetivo do Madison Square Garden era o quê? Preparar líderes para fazer o evangelismo. Pouca gente sabe disso, né? A cultura americana é totalmente cristã protestante. Israel hoje é totalmente protegida pelos Estados Unidos. E no Brasil, a reforma protestante, né, ela surge através dos presbiterianos. Houve uma invasão holandesa no Brasil e o príncipe Maurício de Nassau tentou implantar o presbiterianismo no Brasil. Só que essa invasão holandesa foi reprimida pela coroa portuguesa e não obteve sucesso. Mas os primeiros protestantes começaram a chegar no Brasil no ano de 1600, né? E ali fundaram as primeiras igrejas protestantes no Brasil. Depois foi desenvolvendo e hoje no Brasil existem mais de 45 milhões de pessoas que se declaram protestantes. No início do século XX, Gunnar Grieving, né? Dois suecos advindos do movimento pentecostal da Europa, fundaram na cidade de Belém do Pará a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é um dos maiores movimentos pentecostais da Reforma Protestante. Então está aí um pouquinho da história do cristianismo. Hoje nós vivemos, infelizmente, a era chamada da teologia pós-moderna. Isso é uma disciplina específica que nós iremos abordar esse assunto, só que é um momento de grave crise a qual a teologia tem passado, e você vai aprender isso no decorrer dos seus estudos. Então passamos aqui para você um pouco da história do cristianismo, o desenvolvimento do cristianismo, os principais movimentos cristãos, mas você deve
ler a sua literatura, você deve acompanhar, né, os áudios com as aulas, participar dos debates, nunca fique preso, né, apenas a uma literatura. É importante você ter essa compreensão. E nós estamos aqui à sua disposição, nos encontraremos nos nossos próximos estudos. Que Deus abençoe sua vida e que essa disciplina colabore com o seu desenvolvimento teológico. Deus nos abençoe.